que é pior, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa? Bem, para tentar responder essa pergunta, nós vamos ter que ver vários aspectos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, o que é doença de Crohn e retocolite ulcerativa? Se você chegou até aqui sem saber isso, aqui no canal tem muito conteúdo sobre esse assunto. São doenças inflamatórias intestinais. O que isso quer dizer? São doenças que vão cursar, em geral, com inflamação no intestino. É um tipo de inflamação que vai ter uma fase ativa e uma fase de remissão. E são doenças que não têm cura, mas têm tratamento e o objetivo é que a gente mantenha nessa fase de remissão, ou seja, na fase em que não há inflamação ativa. Por que isso? Porque a inflamação é que vai causar as complicações da doença. Se você perguntar para uma pessoa que tem doença de Crohn, talvez ela ache que é pior ter doença de Crohn. Se você perguntar para alguém que tem retocolite ulcerativa, a pessoa vai achar que a retocolite é pior. Qual das duas doenças é pior? Bem, isso depende de vários fatores. Primeiramente, gente, nós temos que ver o quê? A gravidade da doença. As duas doenças vão ter formas leves, moderadas e graves. As formas leves, em geral nas duas doenças, vão ter um bom controle com o tratamento. Nessas formas de doença, o acometimento do organismo vai ser, em geral, pequeno, dando para conviver bem com a doença com tratamento medicamentoso, muitas vezes medicamentos por via oral, com poucas limitações de alimentação, então são equiparáveis as duas. Já nas formas moderadas e graves, as duas doenças podem ser muito debilitantes. Então nós temos que ver outros parâmetros para saber se uma é melhor ou pior do que a outra, principalmente a área de acometimento. A retocolite ulcerativa, em geral, ela vai ter que tipo de padrão? Acometer na região do reto e daí para cima até alguma região do intestino. Ela pode acometer somente a parte final do reto, pode pegar até o sigmoide, pode pegar até todo o intestino grosso, inclusive tendo uma inflamação no ilho terminal, chamada de ileite backwash, ou seja, um refluxo do cólon para o ilho causando inflamação. A doença de Crohn, ela já tem um padrão bem diferente. Ela vai acometer áreas salteadas do intestino e ela pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, inclusive somente a região do ânus. Se a gente for pensar assim, a doença de Crohn ela pode ter manifestações mais variadas. Ela pode acometer mais regiões do intestino delgado, prejudicando a nutrição. Então, em geral, por poder acometer várias regiões do intestino, várias regiões do trato gastrointestinal, ela pode debilitar mais a pessoa, causando então diarreia, síndromes desabsortivas, problemas relacionados a fístulas, ou seja, comunicação do intestino com outra região. Então, nessa questão, a doença de Crohn, em geral, vai debilitar mais o paciente. Mas a retocolite ulcerativa, na forma grave, especialmente na forma de pancolite, ela também vai debilitar demais a pessoa, porque consome muito, a pessoa está o tempo todo com uma inflamação ativa, fora isso vai ter diarreias, perdendo íons, perdendo hidratação, o organismo está em contínuo estresse, então a pessoa pode ficar muito debilitada sim. Então vai depender do quê? Da forma de manifestação e da extensão da doença para a gente saber qual que é pior, qual que é melhor. Além disso, nós temos que ver o que? A resposta ao tratamento, gente. Para as duas doenças nós temos diversas medicações, mas não são medicações infinitas e nem todo mundo vai responder às medicações. Se você for pegar um levantamento, já fiz vídeo aqui sobre isso, a resposta ao tratamento é muito variável, tanto na literatura como nos pacientes. Então nós temos medicações que a gente consideraria de primeira linha, por exemplo, mesalazina, azatioprina, que muitos estudos mostram que a resposta seria menor do que a esperada hoje em dia. Nós temos para aqueles casos moderados e graves, os tratamentos injetáveis, que seriam os tratamentos biológicos. E a gente tem que ver a resposta de cada paciente. Porque eu já atendi vários pacientes que têm tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa, que com o tratamento, mesmo com biológicos, gente, podem perder a resposta ao tratamento. Aí nesse caso nós temos o quê? Que trocar de biológicos, associar medicações e às vezes fazer medicações que a gente vai chamar de resgate, para tentar prevenir uma evolução complicada da doença até cair em cirurgia. Agora, falando de cirurgia, muita gente vai falar, é melhor a retocolite ulcerativa do que a doença de Crohn. Por quê? A retocolite ulcerativa, uma vez operada, a princípio ela teria uma cura. Sim e não. A retocolite ulcerativa tem uma cirurgia que a princípio seria curativa, que é a retirada de todo o intestino grosso. No caso da doença de Crohn, não. Mesmo essa cirurgia sendo indicada em situações muito específicas, ela não é curativa. Só que, mesmo retirando o intestino todo na retocolite ulcerativa, fazendo uma bolsa ileal para a pessoa continuar evacuando pelo ânus,
pode acontecer de voltar com um quadro chamado de bolsite. A bolsa ileal que a gente faz para que a pessoa tenha um reservatório lá embaixo, para que não fique indo ao banheiro o tempo todo, essa bolsa ileal pode vir a inflamar. Esse quadro de bolsite é um quadro que é muitas vezes de difícil controle, a gente pode precisar tratar até com probióticos. Tem estudos mostrando resposta com probióticos no tratamento dessa enfermidade. Se você ficou curioso para saber por que se faz essa bolsa em J, eu vou te explicar. Quando a gente faz uma anastomose, uma emenda intestinal do intestino delgado, lá no ânus, porque a gente teve que tirar todo o intestino grosso, a pessoa em geral vai ter uma diarreia tão incontrolável que ela não vai ter qualidade de vida. É melhor ficar até com uma ileostomia. Ileostomia, gente, é quando a gente põe a alça de intestino, aquela boquinha do intestino na barriga. Para saírem as fezes, a gente põe uma bolsa ali adaptada. Então, para vocês verem como que uma anastomose ilioanal é muito ruim para a qualidade de vida. Então, nesse caso, a gente faz um reservatório lá na pelve para substituir o reto. Esse reservatório a gente faz em J. A gente dobra uma alça de intestino e emenda lá, para ter esse reservatório, então. A qualidade de vida é perfeita? Não. A cirurgia para retocolite ulcerativa é longe de ser perfeita, gente. Leva a muitos problemas, muitas vezes diarreia constante, uso de medicação constante, podendo voltar a ter a doença também. Então, baseado em tudo isso que eu falei, a gente vai ver que cada doença tem suas desvantagens em relação à outra. A doença de Crohn, em geral, por acometer qualquer região do intestino, ela pode levar a maior debilidade do organismo, dificuldade de absorção, maiores complicações intraabdominais como obstrução, fístula, diarreias muito intensas, mas a retocolite ulcerativa nas formas mais graves também vai acometer muito o organismo. Então não tem como a gente comparar, falar que uma é melhor ou pior do que a outra. São duas doenças, né, diferentes, ou talvez dois espectros das doenças inflamatórias intestinais que precisam ser tratadas para a gente evitar a evolução para as complicações. São doenças que vão levar o quê? A uma perda de qualidade de vida, vão debilitar muita pessoa, muitas vezes o ciclo social das pessoas também, vão levar a prejuízo na questão de alimentação. Muitas vezes na fase ativa da doença a gente vai ter que ter um cuidado extra com a alimentação. Então, próxima vez que você pensar qual doença é pior, não pensa assim não. Tenta conhecer as duas, entender o drama que cada paciente passa, né, para poder ajudar da melhor forma possível. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e lembra, lá no meu site toda semana eu posto textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal, inclusive doenças inflamatórias, câncer, saúde intestinal em geral, alguns temas que são tabus na sociedade, até a prática de sexo anal eu abordo lá também. E no meu Instagram, eu quase que semanalmente abro caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de vocês lá nos stories com vídeos curtinhos. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.